Eu tenho tantos nomes quanto são os ventos e tantos títulos quanto são as formas de morrer. Meus corvos são Rugi e Muri, pensamento e memória. Meus lobos são Frank e Jerry. Meu cavalo é o Catafalso. Eu sou... Quando a gente fala de sabedoria, é impossível não lembrar dos mitos de Odin, né? Odin que queria beber da fonte da memória e entrega o próprio olho como sacrifício para poder beber dessa fonte e adquirir a sabedoria da ancestralidade. Depois ele quer adquirir a sabedoria do universo, a sabedoria das runas. São 9 dias e 9 noites pendurados em Yggdrasil, com uma lança perfurando o seu peito, sem beber nada, sem comer nada. E aí ele atinge esse grau de conexão, esse grau de percepção para começar a acessar essa sabedoria. Depois ele ainda vai falar com Freya, que é a verdadeira feiticeira, que é quem possui o conhecimento das runas, para que ela o ensine a utilizar as runas. E ela fala, para você aprender a usar as runas, você tem que se despir de todas as suas vestes de guerreiro, de rei. E ele vai, ele se despe, e ainda assim a gente vê que alguma coisa ficou faltando, porque ele não consegue acessar tudo. Chega um determinado limite que ele trava e vai embora, porque é um outro conhecimento que ainda... Então, assim, as pessoas querem tudo de forma muito fácil e, nem para Odin foi fácil. E aí vem a runa Hagalaz, que é a runa do granizo, que é a runa do inesperado. E é uma runa que, literalmente, quando ela vem na nossa vida, quando ela vem numa leitura, ela vem para te dizer que o seu mundo vai virar de cabeça para baixo, as coisas vão sair do lugar, o que não está firme, o que não está bem estruturado vai desmoronar, e a única coisa que você controla nesse rolê todo é como você lida com tudo isso. Isso é tão frustrante pra gente, que sempre tem alguma ilusão de que controla. E aí a gente vê o seu sobrinho que tá aí brincando, rindo, e a gente fala, ele lidaria com isso tão mais fácil do que eu. Pra ele é todo tão mais simples. Tem um exercício de retorno, né? Quando a gente cresce, a gente precisa fazer um exercício de retorno para voltar a saber ser presente, né? A criança, ela tem essa presença, né? Ela tem essa sabedoria de presença, que é a coisa da vida que vem, né? Tipo, a vida é estar aqui agora, ninguém garante depois, né? Quer dizer, a gente precisa estar presente, né? A criança tem isso. Mas aí a gente vai crescendo e vai endurecendo e vai criando um monte de carapaços, caralho, e depois precisa pra terapia. Terapia, análise, a porra toda. Pra voltar a saber ser presente, né? Cara, mas você falou você falou duas coisas, assim, duas figuras que são assim fundamentais nas runas, mas que seria legal você contar a história direitinho, assim, pra gente entender. Odin, que pra mim, o pouco que eu sei, eu penso assim, tipo, Odin é tipo o pai das runas, é isso. E Freya é uma deusa também, uma figura muito importante nessa história, mas que eu também não sei dizer direito, então conta pra gente esse rolê. Eu tenho que pensar como é que eu vou falar tudo isso sem falar muito tempo, porque é muita coisa pra falar. Cara, mas é muito interessante. É muito interessante. Ai, que bom. E relaxa, cara, porque é podcast. Tipo, podcast. Eu amo podcast grande. Aliás, a gente sempre recebe mensagem do pessoal falando assim, você tinha que fazer maior, mais longo. Eu vou fazer várias provocações. Para quem conhece cultura nórdica, eu vou falar muita coisa que o pessoal vai falar, como assim? Que absurdo. Mas... esse é o lugar para provocações. Cara, aqui a gente ama o Abu Janra e provocações. É isso aí. Vamos lá. Odin é um deus fantástico, por quem eu tenho muito respeito e apreço,
mas que, como toda pessoa que tem uma ligação mais forte com a tribo Vanir, que é a tribo dos deuses mais ligados à magia, à natureza, a essa coisa mais xamânica, que é a tribo de Freya, de Fray, de Njord, falando um monte de nomes de deuses que as pessoas costumam conhecer mais, eu tenho algumas críticas ao o quão perfeito as pessoas pintam Odin. Não, calma, por quê? Quando a gente vai estudar a cultura nórdica, a mitologia nórdica, que a gente vai ler o nascimento do mundo, a gente lê todo o processo. No início era só o mundo do fogo, o mundo do gelo, e aí o fogo do mundo do fogo começou a derreter o gelo do mundo do gelo, e isso tudo se encontrou em um buraco que não existia nada, tinha uma pedra de gelo, uma vaquinha, e da pedra de gelo saiu um gigante, até que vem Odin, guerreia com os gigantes, mata esse grande gigante primordial, e os irmãos começam a criam Asgard, criam Midgard, vem os elfos, vem os anões, etc. Então, naturalmente, a gente coloca, a gente ressalta, não é coloca, não é que ele não tem, a gente ressalta a força, a influência, a importância de Odin. Só que o que a maior parte das pessoas não sabem é que este é um dos mitos nórdicos do surgimento do mundo. O outro mito nórdico conta que no início, quando tudo ainda era muito mais ideia do que matéria, a primeira deusa a se manifestar, eu não estou dizendo que não haviam outros deuses antes, mas a que se manifestou primeiro foi a deusa Freya. E ela se manifesta e fica muito bem, vivendo a vidinha dela sozinha no universo, curtindo o sossego e a paz. Mas um belo dia ela se entedia, suspira, o suspiro dela produz uma lâmina de gelo, um espelho, e ao olhar a própria imagem refletida, ela se encanta com a sua própria beleza. Ela, que é uma deusa que é muito mais ligada ao fogo, ao ver a imagem dela de gelo, se encanta com a sua beleza. E aí ela desenha uma runa em seu ventre, e a partir da magia dessa runa, ela traz para esse plano de existência também, ela manifesta essa versão dela de gelo, que é um deus, um ser de polaridade masculina. E aí, ela é encantada por ele encantado por ela, eles começam a dançar, a se seduzir, a transar. E nesse processo todo, eles vão desenhando runas nos corpos um do outro, e essas runas também começam a se movimentar no espaço, a dançar, a se entrelaçar entre elas. E esse movimento, essa grande potência, essa energia sexual, é que daria origem a todo esse universo. E quando a gente ouve esse mito, se a gente tiver um senso crítico, a gente percebe que um mito não anula o outro. Porque os dois mitos estão falando de uma polaridade de fogo e gelo se encontrando. Só que o mito mais conhecido, que a gente chama de mito Aesir, não dá uma personificação para essas potências de fogo e gelo. O Vanir já traz. E essa personificação seria a Freya. Então, a mãe das runas seria a deusa Freya, que é a grande senhora da magia. Que é uma deusa que, infelizmente, o que chega pra gente é muito pouco e é muito distorcido. Quando a gente vai estudar sobre Freya, a gente lê, é uma deusa da beleza, leviana, que gostava de transar com todo mundo, o que por algum motivo é condenável, porque deveria ser incentivado, deixa as pessoas fazerem o que têm vontade. Dentro de uma cultura moralista cristã é condenável, né? Pois é, Sim, ainda assim, exatamente. uma força feminina. Uhum.
Porque Odin é o pai de todos, não é à toa, né, gente? Ele transa com todo mundo também. Tem filhos espalhados por todo mundo, mas afinal de contas ele é a potência masculina que precisa fertilizar. Sim. E ela, que é uma grande potência feminina que tem essa natureza de gerar, não pode. E aí, quando a gente vai lá para os primórdios, a gente vê a potência dessa força. E aí acontece uma série de situações entre as tribos Aesir e Vanir. Tem um episódio que é muito marcante. Depois vocês vão editar isso, né? Vocês só vão deixar as partes realmente mais relevantes. Não, mas na história tá ótima. Em que uma feiticeira da tribo de Freya, da tribo Vanir, vai até Asgard, até o mundo dos Aesires. E essa feiticeira é a feiticeira do ouro, Gulveig. E como qualquer pessoa que é próspera... E, gente, eu tô falando tudo isso aqui, as pessoas devem estar pensando: ah, essa garota é uma meritocráticazinha de merda, burguesinha. Não, não é isso. Eu não estou ignorando recortes sociais. Eu estou falando de forças muito grandes em um universo onde, em uma primeira análise bem distante, não tinha nada para atrapalhar o máximo potencial das pessoas. Então, tem uma crítica social aqui, mas a gente está falando de deuses. E aí essa deusa, que é uma deusa do ouro, como qualquer pessoa que é próspera e está bem com a sua prosperidade, ela tinha muito orgulho de falar da sua prosperidade, de que ela sabia produzir ouro, de que ela podia gozar das riquezas da natureza, da terra. E isso causou uma certa inveja nos deuses Aesires. E Odin, como grande rei daquela tribo onde ela era hóspede, exige que essa feiticeira o ensine a magia dela de produzir ouro do nada. Só que, como qualquer mulher livre, independente, dona das próprias habilidades, Gulveig fala que ela não tem nenhum motivo para compartilhar a sabedoria dela com ele, que ela não vai ensinar. E Odin, de acordo com as lendas, decide cometer um ato que é extremamente grave, de você cometer contra um hóspede em sua casa. Ele perfura Gulveig com uma lança, em uma simbologia bastante explícita do que efetivamente acontece, assim como comanda que os seus guerreiros também a perfurem com suas lanças. Então ela é perfurada por 9 lanças dos guerreiros e colocada no fogo para queimar. E eles fazem esse processo com ela, e ela arde em chamas e renasce, ainda mais bonita, ainda mais brilhante, ainda mais rica. Então eles repetem o processo uma segunda vez, de transpassá-la com as lanças e de queimar ela no fogo. E ela mais uma vez renasce, ainda mais poderosa e brilhante. Na terceira vez que eles fazem isso, ela renasce até em uma nova forma. Ela já não é mais a deusa que ela era antes. Ela é uma nova deusa da riqueza. E como ela é uma nova deusa da riqueza, nascida na tribo Aesir, ela teria se tornado uma deusa Aesir. E os Vanires ficam extremamente ofendidos pela forma como a sua feiticeira foi tratada pelos Aesires. Isso desencadeia uma guerra de proporções imensas, as duas tribos têm muitas perdas, e no Tratado de Paz, para encerrar essa guerra, é acordado que Freya, junto com seu irmão Frey e seu pai Njord, iriam viver com os Aesires, enquanto alguns deuses Aesires vão viver com os Vanires. E essa seria o primeiro ponto de conexão de Freya com Odin. E como a gente está falando de uma outra cultura em que as coisas eram lidadas de outro jeito, pronto, teve paz, se estabeleceu, o que aconteceu no passado ficou no passado. Freya e Odin têm relações, eles são amantes.
ela é uma grande mãe, uma grande deusa da fertilidade, ele é um grande deus da fertilidade, então naturalmente em algum momento eles vão se encontrar. E dessa relação nascem as valquírias, tão famosas, tão conhecidas. E não só porque Freia é a mãe das valquírias, mas também porque, como eu falei lá atrás, foi ela que ensinou a Odin como se usa as runas, porque Odin, através de seus sacrifícios, teve acesso a essa sabedoria. E com certeza ele é um grande mestre para nos ensinar os caminhos e processos para alcançar conhecimentos novos. Mas como Freia é a primeira deusa ligada às runas, também é ela que o ensina, o que muita gente desconhece é que quando as valquírias chegam com os guerreiros considerados mais nobres, mais valentes, mais bravos, corajosos e maravilhosos, quem escolhe primeiro é Freia. Ela decide os guerreiros que vão para o castelo dela. Quem ela dispensa é que vai para o Valhalla, que vai para o Salão de Odin. Então, dentro da minha ligação muito maior com os deuses Vanires do que com os Aesíris, eu até diria que Freia é uma deusa mais interessante de você se aprofundar e se conectar para entender a essência das runas do que Odin. Não que Odin não tenha uma sabedoria e um poder fascinante, maravilhoso e que mereça todo o respeito, toda a conexão. Eu gosto muito de Odin, tá? Eu só acho importante a gente conhecer os dois lados da história. Claro. Que infelizmente costuma ser contada. Sim, sim. É sempre importante a gente lembrar, ou a gente, mais do que lembrar, né? A gente pensar que o mundo o tempo inteiro é uma disputa de narrativas, né? Sim. E quando eu falo isso, eu não tô falando que uma tem que vencer a outra. Eu tô dizendo que as narrativas, elas são construtoras de mundo. As narrativas, elas constroem subjetividade, né? Não é à toa que uma... Também, mas eu tô dizendo mais do que isso, assim, tem um porquê da gente dar mais espaço para uma narrativa do que outra, né? Quer dizer, é um jogo de poderes o tempo inteiro, né? E quando a gente vai estudar a mitologia nórdica, a gente entende que é exatamente isso que está sendo narrado. É por isso que eu estou dizendo, que eu estou batendo na tecla, não é Odin que é o cara mau. Pô, Sim, mas ele estuprou exato. uma feiticeira. Não. Odin é um deus. Odin é uma força que nós nem somos capazes de... A gente começa a entender o pouquinho que a gente consegue acessar. Uhum. Agora, quando a gente pensa que no início tinham os gigantes, forças da natureza, primordiais, que são implacáveis, que a gente não consegue controlar. Aí você começa a ver a tribo Vanir, que é uma tribo mais xamânica, como eu falei, ligada às questões da natureza, é o cultivo da terra. E aí quando a gente vai para os próprios Aesíris, a Ana falou, Odin é muito grande, é muito conhecido. Sim, porque quando a gente vai ver, teve uma época que o deus da justiça, Tyr, ocupou essa posição de grande deus dos deuses. Teve uma época que Thor ocupava essa posição. Só que Thor é um deus muito mais ligado aos fazendeiros, aos agricultores, a quem está ali na linha de frente protegendo o território. Quando você vai falar de expansão comercial, de conquista de novos territórios, de política, são áreas dominadas por Odin. Então, o próprio desenvolvimento desses povos faz com que esse deus, que está muito mais ligado a essas áreas, vá galgando posições mais altas. Não, lógico, não é à toa que é um deus masculino, que a gente vive numa sociedade patriarcal. Sim, exatamente. Quando uma religião acaba, eles vendem os royalties para Marvel, que transforma os deuses em super-heróis. Na mitologia comparada, quem que a gente pode pensar que se aproxima de Freia? Caraca. De cara eu vou te responder Afrodite, porque as duas sofrem o mesmo mal que se chama patriarcado.
São duas deusas extremamente poderosas, extremamente amplas, extremamente sábias, que foram diminuídas, tentaram diminuir a potência delas, tentaram reduzir a sua importância, difamar a sua forma de atuação, exatamente porque simbolizam um feminino muito independente, um feminino muito livre, um feminino próspero, que só faz o que tem vontade. Então, nesse ponto, as duas. Só que, como eu disse, Freya é muito ampla. Freya é uma deusa da magia e da guerra, da vida e da morte. Ela é deusa do amor, ela é deusa da beleza. Só que a definição maior do amor de Freya é o amor próprio. A beleza dela não está ligada a um padrão normativo, está ligada a você estar bem consigo mesmo. Até porque, se a gente pensar no que era belo, né, para as sociedades nórdicas antigas, foge bastante do que a gente enxerga atualmente. Então, você vai encontrar vários pontos de ligação dela com outras deusas. Eu poderia associar ela em alguns pontos a Hecate, em outros pontos a própria deusa Ísis da mitologia egípcia, a deusa Morrigan da cultura celta, que é uma outra deusa fantástica, extremamente poderosa, que acontece um fato muito engraçado também, que ela, pelo menos, mantiveram ela no elemento guerra, mas já que botaram Morrigan no elemento guerra, ou ela é muito assustadora, ou ela é extremamente sexualizada, porque a soberania feminina busca formas de apagar esse fato, essa soberania. Freya estaria, de algum modo, mais próxima à figura de Lilith, da Lua Negra? Esqueci de Lilith. Com certeza, né? Porque Lilith é uma figura incrível. As pessoas sabem muito pouco de Lilith. O que a gente tem de informação sobre Lilith hoje, a gente sabe que o movimento esotérico, o próprio movimento feminista, acabou mudando algumas coisas, eu não quero usar a palavra distorcer, para encaixar Lilith num estereótipo. Então, as pessoas falam, Lilith é uma deusa da Mesopotâmia. Não exatamente. O que a gente tem dessa informação de Mesopotâmia, Babilônia, é um monstro que não se tem muitos dados históricos da divindade. A Lilith bíblica, talvez o que para mim torne ela mais incrível, mais maravilhosa, uma energia mais interessante de ser trabalhada, é porque ela era humana. Ela era uma mulher, ela não era uma deusa. Então, e essa é a grande sacada. Ela foi a humana em uma cultura que tem essa gênese. Ela foi a humana, a mulher criada igual ao homem. Ela era tão humana quanto Adão. E ela decidiu que, se ela era igual, ela queria direitos iguais. Ela não queria ficar por baixo toda vez. E isso já foi o suficiente para que ela fosse expulsa do paraíso. Igual, eu vou só sublinhar aí que eu acho que você tá entendido aí na sua história, igual inclusive, né, e principalmente que a mulher também sente prazer sexual, a mulher também é um ser sexual que deseja e que volta energia para nesse fim, né, que é, enfim, achei importante aqui sublinhar porque... E é uma coisa que Freya traz, que Afrodite traz, e que Lilith, então, virou, né, o símbolo dessa liberdade. E vamos combinar que eu considero Lilith uma mulher extremamente inteligente, porque ela se livrou de um cara que só queria transar em uma posição para ir para um monte de anjo caído. Gente, todo mundo que lê a Bíblia sabe que os anjos são lindos.
E era uma coisa maravilhosa, porque era com um, era com o outro, ela paria sei lá quantos demônios por dia, ou seja, a movimentação era... Mas como é que é esse aí, gente, da posição única? Quem é esse aí, gente? Ué, se o problema todo que fez ela ser expulsa do paraíso é porque Lilith não queria simplesmente ficar sempre por baixo do marido, era porque Adão só sabia fazer papai e mamãe. Entendi. Caramba, que coisa, né? Gente, como assim? Mas aí, e é só saber fazer papai e mamãe, tipo, um final de semana, beleza. Mas assim, cara, a eternidade no paraíso, né? Complicado, né? Adão precisava ir pro forró, né? Dar uma malemolência aí, né? Eu entendo que Lilith se deu bem nesse rolê. Assim, como é o nome daquele quadro, gente, que tem uma... como é que tem uma figura feminina flutuando, assim, com vários anjos por todos os lados, assim, caindo de boca? Eu não sei se era um anjo, mas era Mulher Amaldiçoada. Que maldição! Essa amaldiçoada! Que maldição, hein? Né? É. Porque, afinal de contas, ela era impura. Como é que pode uma mulher se permitir? Essa é a mensagem, né, de Lilith, essa é a mensagem de Afrodite, que todo mundo fala, ela traiu Hefestos. Porém, Afrodite em nenhum momento quis casar com Hefestos, ela foi entregue para ele. Nem com Ares, que é o grande amor da vida dela, ela queria ficar só com Ares, ela queria ficar com Ares aqui, e com Adonis ali, e com Dionísio acolá, e que bom que ela se permitia isso. E Freia é exatamente a mesma coisa, é uma deusa. Tem uma cena na mitologia nórdica que eu odeio, que eu falo, gente, de todas as distorções da cultura nórdica, o dia que escreveram essa aqui, o pessoal usou um negócio que não estava bom, não. Que é uma cena que, ironicamente, se chama Louca Cena. Que é uma cena em que, teoricamente, teria tido um banquete em Asgard e Loki não foi convidado. Então, a forma que o Loki encontra de estragar a festa é invadir o banquete no meio do grande jantar, sobe em cima da mesa, aquela coisa bem caricata, e vai de Deus em Deus espalhando as fofocas de cada um. Ixi, já tava louco, né? Então ele vai, fala que Thor é corno, fala que Freia é afeminado. Aí quando ele chega em Freia, você que já se deitou com todos os deuses, todos os elfos, humanos e 4 anões, a Freia deve ter olhado pra ele e fácil. Inveja? Ou isso ela olhou pra ele e falou, mas com você não. Deseja a todas inimigas vida longa. Eu não imagino essa cena acontecendo. Eu não consigo vislumbrar. Agora, se acontecer, você imagina o Fra olhando pra cara dele, tipo... A árvore da vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, eu sei, até onde eu te conheço, você estuda magia já há algum tempo, né? Mas não necessariamente todo mundo que estuda magia estuda cultura nórdica. Qual é esse ponto de encontro, assim? Qual foi o lugar que você descobriu, assim, para poder trilhar, fazer essa junção, assim, no caminho? Então, eu vou falar mais uma polêmica.
pessoal raiz do paganismo vai querer me crucificar. Gente, adoro, a gente tá várias polêmicas aqui, polêmica. Mas nem todo mundo que faz magia, nem todo mundo que é bruxo é pagão. Normalmente, por uma série de afinidades, quem vai mexer com magia não vai seguir uma tradição cristã, exatamente. Mas, se você souber pesquisar, você sabe que existe muita gente. Por acaso, eu sou pagã. E tenho afinidade com os deuses gregos e os deuses nórdicos. E aí, dentro dessa afinidade, eu me voltei ao culto desses panteões e comecei a trabalhar com esses deuses. Nem todo mundo que é pagão vai seguir essas linhas. Nem todo mundo que é bruxo vai trabalhar com essas divindades. Calhou de para mim ser assim. E hoje em dia está muito na moda um rolê que, na verdade, me incomoda bastante, das pessoas quererem rotular a bruxaria. Então, você diz que é bruxa, a pessoa fala, mas você é wicana, você é bruxa tradicional, você é reconstrucionista nórdica, helênica, é druida. Gente, eu sou bruxa. Eu quero aprender e quero fazer magia que funciona. Eu não estou preocupada de qual é a linha. Eu quero, desde que é lógico, tem que ter afinidade comigo. Por exemplo, eu, Irino, não tenho afinidade com magia do caos. Mas funciona? Funciona. É válido? É válido. Mas não vem me perguntar qual é a linha que você segue. Eu sou bruxa. Maldita a hora em que quiseram colocar os bruxos rotulados num negocinho e você só pode trabalhar ali. Mas você é bruxa natural, então você não pode fazer isso porque é da Wicca. Porque você é reconstrucionista nórdica, então você não pode cultuar Deus grego. Porque você é bruxo cerimonial, então você tem que fazer todos os rituais no formato das ordens antigas. Eu acho isso tão chato. Assim, quando você me fala isso, o que eu penso, e que aí eu me identifico com isso, com esse incômodo teu, é o seguinte, quando você fala assim, eu sou bruxa, tem uma abertura de conhecimento para você estar a par de todos os tipos de práticas. Mas, ao mesmo tempo, é lógico que você vai ter mais afinidade com um tipo ou outro. E aí, quando as pessoas falam assim, não, eu sou bruxa, tipo, nessa categoria, infelizmente isso implica que a pessoa desconhece outras, entre aspas, categorias. Tipo assim, tem uma barra muito forte que limita o conhecimento, né? E daí quando você fala assim, não, eu sou bruxa, eu acho que, assim, pessoalmente, tá? Eu acho que você precisa conhecer tudo, mesmo que você não vá praticar tudo, mesmo que você não tenha afinidade com tudo, você não tenha intimidade com tudo, mas você precisa conhecer, você precisa, né, você precisa ter esse campo de conhecimento na tua frente, né? Você não pode ignorar as outras coisas só porque você não tem afinidade. Olha, eu iria além, eu te diria que a gente tem que trazer isso para a vida. Que a gente não Sim, deveria recusar conhecimento. Exatamente. Tem uma história que eu acho que eu já contei pro Danilo, não sei se eu já te contei alguma vez, que, assim, eu sou... A minha linha terapêutica, que eu tenho mais afinidade, que eu me especializei, que eu estudei mais a fundo, é fenomenologia existencial. Só que, assim, eu não sou uma pessoa que só lê fenomenologia existencial. Pelo contrário, eu leio tudo. E aí, isso é muito angustiante para algumas pessoas. E tem um episódio muito clássico que, assim, para mim fica muito claro, assim, o quão bizarro que é a forma como as pessoas lidam com o que é conhecimento, né? É uma forma religiosa, doutrinária, né? Que te impede de ler, de conhecer, enfim, de exercer o conhecimento, né? Liberdade. Em uma altura da minha vida, eu trabalhei num centro de atenção psicossocial. Eu precisava pegar um trem da minha casa
pro lugar lá que era o que eu trabalhava. E aí um dia eu pego esse trem e eu tava com um livro de Lacan, né? Que é um psicanalista super interessante, enfim. Eu não tenho especialização em Lacan, mas eu já estudei muito Lacan, enfim. Conheço para falar que não me especializei e continuo lendo, eu acho super interessante. E aí um amigo meu entra nesse trem numa determinada estação e fala assim para mim: tipo assim, flagrei você fazendo merda, porque eu sou fenomenologia existencial e o cara é psicanalista. Ele fala assim, aponta para mim, eu sou lendo Lacan num trem. E ele, peguei você lendo Lacan, né? Mas assim, não era uma piada, não era, ele não tava zoando, ele tava realmente, tipo, fazer uma denúncia, sabe? Ele tava realmente confuso, ele tava estranho, ele tava tipo, peguei você pecadora, sabe? Tipo assim, você estava tendo um pensamento pecaminoso, confesse, entende? Isso é muito louco. As pessoas me procuram porque eu sou existencialista, dizendo que, pô, olha, eu queria uma terapia existencialista e tal, porque eu não aguento mais Freud, eu não aguento mais psicanálise. E eu, cara, mas como assim? Você já leu Freud? Tipo, Freud é foda. Freud é foda é ótima frase, né? Freud é muito bacana, tipo, você tem que conhecer Freud. Se você é um terapeuta que não conhece Freud, desculpa, volta, lê Freud. Até pra você criticar o Freud, até pra você ter base pra poder ir pra outro lugar, sabe? Com certeza. É muito complicado, mas as pessoas, a forma de lidar com o conhecimento é muito limitante. Essa é a questão, né? É engraçado, eu vejo as nossas áreas muito próximas, mas lógico que tem cada uma o seu espaço. As pessoas não enxergam isso normalmente. Não foi nenhuma nem duas vezes que as pessoas vieram fazer uma leitura comigo e falaram: "Ai, é tão gostoso conversar com você. Eu vou organizar minha vida para vir jogar com você toda semana. Você vai ser minha terapia." Eu falo: "Não vou. Eu não sou terapeuta. Eu sou oraculista. Meu trabalho não pode assumir esse papel. O que uma terapeuta pode fazer por você é diferente do que eu posso fazer por você. São duas áreas que podem coexistir." Mas Exatamente. as pessoas não querem. As pessoas querem ficar ali fechadas no mundo delas. Exatamente. São campos de saber completamente diferentes, né? E, Sim. cara, exatamente isso. Assim, eu já, inclusive, já tive acesso a material didático errado de psicologia que colocava da seguinte forma: antigamente, quando a gente não tinha o saber da psicologia, a gente tinha cartomante. Oi? Como assim, gente? Para tudo, peraí. Um campo de saber é um campo de saber, outro é outro. E é muito complicada a forma limitadora como a gente vê essas coisas, né? Uma coisa não substitui a outra, são exercícios completamente diferentes. Você Sim. pode ir a uma bruxa, você pode ser uma bruxa, e você pode ainda ser uma terapeuta, e são coisas diferentes, e cada um tem o seu espaço, e ir a uma terapeuta, são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Mas a nossa sociedade é muito bipolar, né? É um treco ou outro, assim, é um negócio assim, é positivo ou negativo, é bem e mal, é tudo. Dicotomia, tudo é uma dicotomia, assim. É chato isso, né? Empobrecedor, né? Empobrecedor, eu acho que esse é o termo. É o que aqui, assim, é o que a gente está falando. Você não estava conhecendo Lacan porque você ia trair a sua linha de análise. Você estava conhecendo Lacan porque eu aposto que tem alguns pontos em que você encontra interseções da sua linha com Lacan, que você pode utilizar Lacan para aprimorar o que você faz. Ou não, ou criticar, ou falar: "Nossa, isso aqui eu nunca vou fazer, por isso que eu fui para uma linha completamente diferente." Mas você sabe que isso existe. E conhecer e pensar, né? O exercício do pensamento, o tempo todo a gente está criando tensões, né? Que não necessariamente vão ser resolutivas, né?
Do tipo assim, agora eu decidi que eu vou para esse lado. Não, cara, o pensamento é o tempo todo você criar tensões. Você exercitar mesmo, você botar as coisas para jogo, sabe? E para isso você tem que ler tudo, ler a porra toda, conhecer tudo. As pessoas ficam querendo achar uma verdade absoluta para a vida, né? Isso é tão. E eu acho que isso tem a ver com o que você falou antes, assim, da coisa das pessoas que vêm te procurar, querendo também uma verdade absoluta, né? Que eu imagino que deve ser muito angustiante, né? Não, o problema é porque as pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, e o conhecimento implica em assumir responsabilidade, porque quanto mais você entende, com maior clareza você faz as suas escolhas. As pessoas não querem um oráculo, um oraculista que diga para elas: você tem o caminho X e o caminho Y. Nesse caminho a tendência é essa e nesse caminho a tendência é essa. A pessoa que é oraculista que fala e vai pelo caminho tal. Essa semana mesmo veio uma menina para mim e falou: eu tenho a opção de continuar aqui trabalhando onde eu trabalho ou ir para um espaço novo. Qual eu vou? Eu falei: eu não vou decidir por você. Se você mantém a sua vida totalmente estruturada da forma que você conhece, ou se você parte numa aventura completamente nova e sai totalmente da sua zona do conforto. Depois eu te dou uma decisão que você não gosta, a culpa é minha. Mas aí tá confortável para ela. Poxa, eu fiz isso porque a Irine mandou. Falei: não, eu vou te dizer o que te espera em cada linha. A decisão de para onde você vai é sua. Sim. Você não é uma boa oraculista, você não fala as coisas como vão acontecer. Não falo porque quem vai fazer seu destino é você. Sim. O homem é mestre de seu próprio destino, não os deuses. Os deuses são criações dos homens para dar as respostas que eles têm medo de dar a si mesmos. Eu acho que uma das histórias mais conhecidas que se tem de oráculo é o oráculo de Delfos, né? Quando fala da... Ai, gente, me fugiu o nome agora. Édipo. Édipo, exato. O Freud, se tivesse aqui, já ia... Puta merda, esse é meu momento de brilhar. A própria terapeuta esqueceu de Édipo. Fudeu. Tá toda ferrada essa aí. O oráculo de Delfos não fala pra Édipo, né, dessa forma, assim, exatamente, né? Quer dizer, é uma coisa que Édipo vai descobrir no próprio caminho dele, né? É o que eu falei. Os gregos tinham uma visão do destino definido. Então, o oráculo avisa para o pai de Édipo, né? O seu filho vai crescer, vai te matar e vai casar com a própria mãe. Sim. E aí, o pai manda matar Édipo quando ele ainda era um bebê. Inclusive, chega a tentar botar ele no fogo, por isso que o nome dele era Édipo, porque significa os de pés feios, que ele tem os pés deformados. Sim. Só que o criado fica com medo e abandona Édipo num lugar, e aí um outro reencontra o bebê e fica com pena e vai criá-lo. E aí, quando Édipo adulto vai em Delfos, o oráculo de Delfos fala: você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. E ele ficou horrorizado, porque o cara que criou ele é um pai que ele ama, ele não quer matar o pai nem casar com a mãe. Então ele foge da cidade onde ele foi criado, encontra o pai biológico no caminho, se desentende com ele, mata ele. Quando chega na cidade, se encanta com a rainha e casa com ela, e nem sabia que ela era a mãe dele. Talvez o ponto mais interessante dessa história pra gente é porque quando se chega a essa informação, eu nunca lembro os detalhes de como isso acontece, de que os problemas da cidade... Porque se tem uma piada que eu achei maravilhosa no filme da Disney, do Hércules, é quando o sátiro fala: Tebas é a grande azeitona, se você se der bem aqui, você vai se dar bem em qualquer lugar, porque tudo de ruim acontece em Tebas. E quando Édipo descobre que teve um crime familiar que manchou a linhagem dessa cidade, ele fala, né: eu quero que seja amaldiçoado o homem que fez isso, que a sua linhagem sofra, seus filhos vão passar pelas piores dores, sua mulher, não sei o quê. E aí depois vem a revelação.
Aê, espertão, foi você. E talvez essa seja... Não sai amaldiçoando alguém pelas merdas sem saber o contexto em que elas aconteceram. Sim. Não se apresse tanto em julgar. Pensa um pouco antes de apontar o dedo pro coleguinha, porque às vezes você tá apontando o dedo pra si mesmo. Exatamente. Uhum. Aí o amigo termina, né? Essa parte eu não sei se Freud explorou nos estudos dele, quando ele fala do complexo de Édipo, que ele termina cegando os próprios olhos, indo vagar no deserto, para não assumir a responsabilidade, para não lidar com a merda que ele deixa para trás por ter agido sem pensar. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Ó, quando a gente estava conversando, eu estava mexendo aqui no saco inconsciente das runas. E aí eu tirei uma runa que, veja só, agora você que vai fazer a leitura, porque eu não faço, né? Eu estou vendo aqui, é tipo um X. Eu acho que é um X. Eu acho que não tem como você ver. Mas existe tipo um X? Sim. É porque... Deixa eu tirar a foto pra você, que é mais fácil. Olha, então, te mandei aqui a foto. Esse buraco que tem aqui é um bicho de semente, tá? Não é nada... Consegui. É a Naldiz mesmo. É a runa da necessidade. Que fala disso mesmo, fala dos desequilíbrios, que fala que você não vai dar conta de resolver tudo o tempo todo. Então, saiba pedir ajuda, saiba buscar, saiba fazer o melhor, saiba lidar com o que tem, mas também fala de oportunidades. Então, pode estar falando, então, é difícil mesmo, é complicado mesmo, mas vamos embora fazer, vamos embora agir. Que aí, sim, com esse movimento, tem a possibilidade das oportunidades surgirem, das coisas acontecerem. Você é bruxa. Sou. E as pessoas te procuram para as runas e para algum outro tipo de orientação também? Como é que é isso? Como é que as pessoas podem te procurar? Isso, eu sou bruxa, além de ofício, é uma questão espiritual para mim, e eu trabalho como oraculista, utilizando as runas de forma oracular para auxiliar as pessoas a se entenderem melhor, a desvendar as suas possibilidades, a lidar com as suas questões, e também faço magia, principalmente com as próprias runas, também para auxiliar as pessoas a superarem seus desafios, seus obstáculos. E aí as pessoas podem falar comigo no Instagram, que é Irine_runas, é muito fácil de achar. E até lá pelo próprio Instagram tem o link para me chamar no WhatsApp, que também é uma forma da gente conversar. E os atendimentos oraculares são feitos online, através de chamada de voz, pelo próprio WhatsApp, ou mesmo por mensagens e áudios. Tudo dessa forma, dessa maneira. Uhum. E como é que você, assim, o que você diria para as pessoas nesse momento que elas sentem vontade de procurar uma bruxa, um oráculo, no sentido de que, assim, não quero ser resolutiva, tipo, eu não estou procurando um oráculo para me dizer o que fazer, mas como é que eu posso pensar isso? O que seria procurar um oráculo ou procurar uma bruxa? O que você daria como dica ou um pensamento para as pessoas refletirem nesse momento, assim, de escutar essa mensagem? Olha, isso que, como a gente falou, né, em vários momentos, eu espero que quem ouvir esse podcast procure uma bruxa, um oraculista, sem querer orientação do que fazer, mas sim para entender os seus caminhos, entender as suas possibilidades, entender que a magia é uma forma de direcionar as energias para a conquista de um objetivo específico, mas que não tem nenhum trabalho, não tem nenhum feitiço que vai te dar 100% de certeza de um resultado se você permanecer estagnado no mesmo lugar. Eu vou te mostrar os caminhos disponíveis
eu vou trabalhar magicamente para tornar esses caminhos mais acessíveis, mais favoráveis a você, mas ainda depende de você agir, de você seguir em frente para trilhar esses caminhos e chegar onde você deseja. É assim que funciona esse trabalho. É Tiresias que teve a aposta de Hera e Zeus para quem tinha orgasmos fortes, porque ele viveu 7 anos como mulher, e ele fala que o da mulher é mais forte, e aí Zeus cega Tiresias e Hera dá o poder da clarividência para ele. Aí ele se torna um profeta. Faz muito sentido. Cara, mas olha só, deixa eu só falar uma coisa assim. Vou até recomendar uma parada que. Não vou recomendar, não posso recomendar, porque senão vou estar dando spoiler. Eu ia recomendar um livro pra vocês. Deixa pra lá. Em algum momento na vida eu vou recomendar um livro pra vocês que vai ter a ver com isso, mas eu não posso recomendar agora porque senão vai ser um spoiler. Entendi. Então, algum livro que eu vou recomendar pra vocês dois ao longo da minha vida vai ter a ver com isso, mas vocês nunca vão saber depois, a não ser que vocês leiam o livro, tá? Porque senão vai ser um grande spoiler. Que merda, já falei. Olha só. Spoilers, são boas.